Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, os funcionários da Câmara, o pessoal que nos assiste pela internet. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 7ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2019. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura do Salmo 1 da Bíblia Sagrada. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Obrigado, Carlos. Pedi agora para o senhor fazer a leitura da ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 15 de abril de 2019. Ata da 6ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva do ano de 2019, aos 15 dias do mês de abril de 2019, em horário regimental na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 6ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. E em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 3 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de abril de 2019. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura das indicações, que são as seguintes. Indicação número 60 de 2019, de 8 de abril, de autoria do vereador Carlos de Antônio, que indica ao prefeito estudos de viabilidade em realizar contrato emergencial com empresa terceirizada, com a finalidade de realizar limpezas em terrenos e locais públicos, com certa celeridade para combater a proliferação do mosquito da dengue. Indicação número 61 de 2019, de 15 de abril, de autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi, que vem respeitosamente solicitar ao prefeito municipal que determine ao coordenador de transportes para que sejam realizadas vistorias trimestrais em conjunto com a Polícia Militar em veículos e condutores escolares do município de Arialva. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Elisvaldo Cavalcante, no uso da palavra, diz querer reforçar a indicação que já foi feita no começo do mandato há quase 3 anos, e uma diz respeito à construção dos banheiros na Praça de São Pedro, pois há um grande movimento de pessoas no local, tanto idosos quanto estudantes, então esse pedido se faz necessário. E a outra indicação é sobre a quadra do Chicão, que ele também já fez indicação. E como ele já disse, já estão indo para o 3º ano de mandato e nada foi feito. Então diz que não dá para terminar o mandato e a citada quadra continuar no estado que está, sem nenhuma melhoria feita. Aproveita para agradecer o pessoal que atendeu ao seu pedido quanto à quadra de Santa Isabel. Agradece em nome de toda a população. O presidente diz então ao vereador que, quanto à questão dos banheiros, já foi conversado e que ele está disposto a ir juntamente com o vereador conversar com o prefeito. Não havendo mais manifestação dos vereadores, o presidente deu início ao trabalho da ordem do dia e pede ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do Executivo número 12 de 2019 e do projeto de lei número 19 de 11 de abril de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e inclui elementos de despesa ao orçamento anual. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores.
Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 19, de 11 de abril de 2019. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que, em primeiro lugar, gostaria de ressalvar a indicação do vereador Carlos sobre a terceirização da limpeza, dizendo que vai precisar englobar também nesse pacote os terrenos da prefeitura, porque a mesma não cuida de seus próprios terrenos. Diz que fica difícil os funcionários de saúde irem falar do terreno particular do proprietário, sendo que os terrenos da prefeitura estão sujos. E ela está falando isso porque foi visitar a garagem municipal e o mesmo está horrível. Como exemplo, diz que isso, logicamente, não é uma desculpa para o proprietário não limpar o seu terreno, mas que tome, por exemplo, já que o lado da garagem há uma escola com crianças pequenas e que aquele local precisa ser mantido em ordem. Prosseguindo, diz que eles estão na última sessão ordinária do mês de abril e todos sabem que esse mês é o mês do dissídio dos funcionários. Diz que na última sessão o presidente e demais vereadores fizeram essa indicação e ela queria reafirmar esse pedido, porque ainda faltam 15 dias para o mês acabar. Então, dá tempo de o prefeito enviar esse projeto para a Câmara, para que seja feita até uma sessão extraordinária, para que se possa aprovar o dissídio dos funcionários. Diz que desde 2015 isso não é feito. É que esse assunto foi tema de campanha política de ambos os lados, mas que não foi uma promessa dos vereadores em campanha. E que na hora de se cobrar, como se cobre uma posição do Executivo Municipal, já que esse projeto vem do prefeito. Os vereadores têm o papel somente de aprová-lo. Diz que é difícil de o funcionário público entender que não há dinheiro para aumento, sendo que em 2017 foram contratados 35 cargos comissionados, inflacionando a folha de pagamento em mais de R$85 mil, isso sem contar o vale alimentação. Então, como é que se explica para o funcionário que não tem dinheiro para fazer o reajuste? Claro que sempre teve esses cargos, mas diz que com certeza que os salários passados não eram iguais aos de agora. Não que o funcionário não mereça, mas os demais funcionários também têm que receber. Diz que o reajuste do Vale Alimentação também foi uma promessa de campanha. Ele sofreu um reajuste em 2017, mas ainda continua defasado. Diz que muitas pessoas leigas perguntam a ela o porquê dos funcionários da Câmara terem aumento do Vale e o da Prefeitura continua em tantos reais, e ela explica que a Câmara Municipal acompanha todo ano o reajuste, e por isso não houve defasagem. Diz que para colocar os salários em dia não vai ser fácil, mas se tivesse começado do jeito que o atual prefeito prometeu, já teria melhorado. Logicamente, não vai ser possível dar toda essa diferença em uma só vez, mas o tempo está passando e nada está sendo feito, e que o ano que vem é ano político e muitas dessas promessas serão refeitas e não serão cumpridas. Diz que foi procurada por muitos funcionários indignados que o dissídio não veio, e todos diziam a ele que gostariam de ir até a sessão, mas que tinham medo de sofrer perseguições políticas, coisa que acontece até hoje em nosso município. Diz que não importa quem é o prefeito, ele é o prefeito da cidade, e que tem que ser cobrado, tem que se cobrar dele. Que os trabalhadores façam que nem os professores, se unam e cobram o que é de direito, pois a força dos funcionários é muito grande, porque se um dia vier uma mobilização e uma paralisação das funções, quem vai sofrer as consequências são eles, munícipes. Diz que nesses tempos em que se fala tanto da dengue, por exemplo, nosso município está de parabéns perto dos municípios vizinhos, e com isso o funcionário tem sim que ser reconhecido, e diz que eles, vereadores, só estão esperando esse projeto chegar para ser aprovado. E diz que a vontade de todos de que esse reajuste chegue para ser aprovado. Volto a dizer que a união dos funcionários é fundamental para se cobrar as coisas, e que eles devem sim cobrar seus direitos. Diz que ela nunca teve um retorno do Executivo Municipal, ao contrário da Diretoria da Educação, que sempre atendeu, e na última sessão teve o retorno do diretor de esportes, mas que o Executivo em si nunca obteve nenhuma resposta. E os projetos que ela apresentou aqui foram vetados. Com isso, não tem muita força, mas deixa claro que os funcionários precisam, ela estará junto com eles. E pede que os funcionários procurem o sindicato também para reivindicar aquilo que é de direito. Então ela deixa essa reivindicação aqui hoje e diz que a população
pode procurar qualquer dos funcionários para reivindicar seus direitos. O vereador Carlos, no uso da palavra, diz que a questão do reajuste salarial é uma questão que deixa eles, vereadores, numa situação delicada, porque eles mesmos fizeram indicação ao prefeito solicitando esse reajuste e ele fez também indicação solicitando o reajuste no Vale Alimentação. Diz que em 2017 eles obtiveram resultados no Vale, mas não na questão salarial. Diz que ele também é funcionário público e atravessa essa mesma situação que os funcionários da prefeitura atravessam, porque os funcionários do Estado estão também há 11 anos sem reajuste salarial. A Constituição é clara quanto à revisão geral anual dos servidores, mas que ninguém cumpre isso. Diz que foi indagado por funcionários da prefeitura quanto a essa questão de reajuste salarial. Diz que a prefeitura recebe diversos repasses, tanto do Estado como da União, mas que houve uma significativa diminuição da arrecadação municipal. E com isso as contas municipais sofrem desgastes nos últimos anos e a partir de então deixou de se dar reajuste salarial aos seus funcionários. Usa como exemplo o reajuste dos pedágios que é feito todo ano, mas que aqui não sobra recursos para reajuste salarial. Diz que tem que ser visto os dois lados, tanto a queda na arrecadação municipal quanto a falta de reajuste. Muito pela crise no Brasil vem enfrentando nos últimos anos. Crê que possa haver uma melhora significativa quanto a isso. Diz que todos os vereadores estão sensibilizados com os funcionários, estão pedindo junto ao prefeito para que algo seja concedido a eles, mas que a Câmara não tem o poder de obrigar o prefeito a fazer as coisas. Diz que o prefeito também está sensibilizado com a situação e quem sabe em breve algo possa vir a acontecer. Diz que os vereadores estão trabalhando em prol dos funcionários, pois se sabe a dificuldade que é não ter o reajuste do salário há tanto tempo. Na verdade, desde 2014, que foi o último. E diz que eles estão pedindo, sim, ajuda do Executivo Municipal, inclusive com as indicações endereçadas ao prefeito, feitas na sessão passada, e vão continuar pedindo até serem atendidos. O vereador José Eduardo, no uso da palavra, diz que gostaria de reforçar todos os pedidos aqui feitos pelos vereadores e que é a vontade deles de votar em reajuste do salário que está defasado há vários anos. E o que os funcionários precisam dele ou dos demais vereadores, eles estão aqui para atender. Diz que gostaria de deixar seu agradecimento ao deputado Celso Nascimento, que agraciou o município com verba de R$50 mil, que ele mesmo tinha pedido para a aquisição de um carro para a saúde. O vereador Paulo Sérgio, no da palavra, diz que sobre o reajuste de salário que todo funcionário espera, inclusive ele mesmo, que também é funcionário da prefeitura e sabe o que é ter o salário defasado. Diz que esse pedido vem sendo feito desde o começo do mandato, sendo esse pedido uma prioridade de todos os vereadores. E, infelizmente, a prefeitura não dá esse retorno positivo que é esperado. Diz que nesses últimos meses, pós-eleição presidencial, a situação ficou bem pior porque Arealva receberia várias verbas de deputados, mas que quase todas elas foram canceladas, justamente por essa troca de governos e o prognóstico de melhora não chegou. Como a vereadora Séfora falou do medo dos funcionários de se exporem, diz que eles não têm que ter medo e que devem sim participar das sessões, pois eles estão trabalhando juntos. Diz que os funcionários têm que se unir, escolher um representante e ir lá conversar com o prefeito para que se ache uma solução viável aos problemas enfrentados. Diz que o trabalho dos vereadores está sendo feito, mas que haja também uma união maior dos funcionários para tratativas futuras. Diz que gostaria de agradecer ao deputado Chico Sardelli pelo envio de R$50 mil para a aquisição de um carro e que chegou em boa hora, no meio de tantas emendas canceladas, e diz também que se encontrou com o assessor do deputado Arnaldo Jardim, onde ele entregou diversos ofícios, tanto por parte da prefeitura, como por parte da Vila Vicentina, e que esse é um dos papéis do vereador, que além de defender os funcionários, ele também quer ir atrás de verbas com os deputados e conseguir trazer as coisas para Arealva, pois a situação que estamos passando não é das melhores atualmente, e o que eles conseguirem trazer para o município já é de grande ajuda. O presidente diz então que, como já dito por todos os vereadores, eles estão de acordo com a reposição salarial, reposição do Vale, e que está disposto a fazer reunião com o prefeito para se falar dessa questão. Diz que sabe das dificuldades do Executivo Municipal e que o limite prudencial da folha de pagamento é de 51% e que, passando disso, o prefeito vai ter problemas com o Tribunal de Contas. Diz que, com relação à limpeza de terrenos, precisa ser cobrado o cumprimento da lei que foi aprovada aqui no começo da gestão e que se cobre do fiscal o cumprimento da mesma e que seja feita a limpeza desses terrenos em nossa cidade.
e que vai tentar conversar com o responsável por esta área para que ele venha até a sessão e dê a sua explicação sobre isso, já que todos os vereadores já falaram aqui da questão da limpeza dos terrenos na cidade. Diz que em reunião com o senhor Paulo Prado, com o aval do prefeito, eles vão entrar em contato com a Polícia Militar para que, de acordo com a indicação sua, faça a vistoria nos veículos de transportes escolares e nos seus condutores, e que ele, conversando com o coordenador de transportes, o mesmo falou sobre a situação dos transportes escolares, mas que seja necessário também que a PM faça a fiscalização desses veículos e desses condutores, para ver a condição desses veículos, para averiguar se não tem motorista bebendo antes de transportar alunos, e essa fiscalização servirá como uma forma de prevenir que algo pior aconteça. E que está sendo também elaborado um projeto de lei para que essa fiscalização se torne obrigatória e periódica. Gostaria de agradecer à Polícia Militar por ter atendido a pedidos e ter trazido para o nosso município uma policial feminina, já que o prédio tinha passado por reformas para atender esse pedido. Gostaria de agradecer à Polícia Militar por ter atendido a pedidos e ter trazido para o nosso município uma policial feminina, já que o prédio tinha passado por reformas para atender esse pedido, e que essa policial vem para atender a demanda, principalmente de se fazer revistas pessoais em outras mulheres. Então parabeniza o comando da PM por isso. Quanto à questão do lixo em Jacuba, fala aos vereadores Maria e José Eduardo, diz que a população não se conscientiza, pois mesmo com as caçambas colocadas, a população continua a jogar o lixo em local inadequado, e ele mesmo pôde comprovar isso. Ele diz que falta conscientização da população. Diz que Santa Isabel está passando pelo mesmo problema e que fará uma visita ao local para ver o que pode ser feito. Diz que aqui na Câmara foram colocados 8 extintores, tanto na parte de cima como na parte de baixo, com suas devidas identificações, assim como foram instalados sistemas de alarmes em todo o prédio, e está aberto pedidos de orçamento para pedreiros que tenham nota fiscal para que faça a troca da caixa d'água que está quebrada, e se caso alguém tenha, que procure a Secretaria da Câmara até o final de semana para poder dar início a esses trabalhos. Fala sobre a inauguração da Biblioteca Municipal, dia 16/4, e diz que nessa semana conversou com o Dr. Cláudio Cofani e pediu para que ele viesse até a sessão e contasse sobre os trabalhos que ele tem realizado em nossa cidade com relação à parte jurídica, assim como foi feito com o Cilinho. Gostaria que mais gente viesse voluntariamente à sessão para dar suas explicações. Pede então que o advogado faça uso da palavra. O Dr. Cláudio, no uso da palavra, fala sobre todas as atividades jurídicas que vem desenvolvendo em nosso município desde o ano 2017 e como isso tem servido para o desenvolvimento de nossa cidade, e agradece pela oportunidade de poder explanar todos os seus trabalhos à frente do DIJUR. O presidente agradece então a participação e pelo tempo despedido pelo senhor advogado, e diz que durante o ano estará visitando as repartições municipais e estará convidando diretores e coordenadores a virem até a Câmara para expressar os trabalhos que estão realizando em prol de nosso município. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 2 de maio de 2019, e declarou encerrada a presente sessão. Arialva, 15 de abril de 2019. Obrigado, vereador Carlos. A ata está em votação. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovada. Vereadora Maria. Aprovado. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereador Newton. Declaro aprovado a ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 15 de abril de 2019. Gostaria agora de deixar a palavra livre para as indicações verbais dos senhores vereadores.
Boa noite, vereadores, presidente. Céfara, desculpa, eu me distraí aqui um pouquinho com o programa do Paulo. Tem que ler as verbais. Mas fala, depois a gente volta e... Boa noite a todos, boa noite para quem nos assiste, para quem o público aqui presente. Eu gostaria de fazer uma indicação, eu nem sei se já foi pedido essa indicação aqui na casa. É uma lombada na rua Vitório Giatti, nas imediações do número 43, que é próximo à Praça do Idoso, lá em cima. Não sei se vocês já fizeram, porque quem me pediu falou, eu já pedi, falei, olha, eu vou fazer de novo. O que acontece, parece que nos finais de semana, o acúmulo de crianças brincando ali é grande. E aí o pessoal passa com moto muito correndo, carro. Então, eles pediram para que o diretor de trânsito fosse lá primeiro, analisasse a situação, né, porque parece que é perto de uma curva. Então, eu gostaria de deixar aqui essa indicação, mas pedir assim, que fossem mesmo lá dar uma olhadinha, porque há perigo mesmo. Alguém? Você dá um minutinho, Duzão, a gente vai fazer a leitura das escritas que a gente deixou, depois a gente parte para as verbais. Gostaria de pedir para o vereador Carlos que fizesse a leitura das indicações escritas. Senhor presidente, indicação número 64 de 2019, Nilton César Cardoso, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal fazer a coleta de lixo nos sítios e chácaras no bairro Matão e bairro dos Gomes. Justificativa: os donos de sítios e chácaras não têm onde fazer o descarte do lixo reciclável, tendo como saída atirar fogo, poluindo ainda mais o meio ambiente. Se o caminhão de lixo, ao invés de ir e voltar pela estrada do bairro Ribeirão Bonito para fazer a coleta de lixo, ir pela estrada de Arialva a São Telmo até no bairro dos Gomes e descer até o bairro Ribeirão Bonito pela estrada que vem de Santa Isabel, resolvendo o problema dos sitiantes, chacareiros e moradores de determinados bairros. Se for possível isso, a população e o meio ambiente irão agradecer. Câmara Municipal de Arialva, 29 de abril de 2019, Nilton César Cardoso, vereador. Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente reforçar ao senhor prefeito municipal a indicação de número 87 de 2017 de sua autoria, que solicita estudos com a finalidade de implantação e expansão da rede de telefonia fixa no loteamento Primavera. Justificativa: tal solicitação se faz necessária, pois com a criação do loteamento Primavera torna-se imprescindível a expansão de telefonia e, consequentemente, a abertura de novas portas para a instalação de internet, integrando aos demais bairros do nosso município. Ressalto ainda que a falta de comunicação vem causando sérios transtornos aos moradores do citado local. Câmara Municipal de Arialva, 23 de abril de 2019, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Senhor presidente, indicação número 63 de 2019, vereador Vanderlei Giovanuzzi, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal estudos com a finalidade de implantar o programa Menor Aprendiz no município de Arialva. Justificativa: o programa tem propósito de facilitar o ingresso do jovem no mundo do trabalho, permitindo sua formação profissional sem comprometer os seus estudos. Uma maneira muito bem elaborada do adolescente ter o primeiro emprego, aprender uma nova profissão e começar a buscar a própria independência financeira, além de poder ajudar em casa com as contas e ter essa responsabilidade desde mais cedo. Câmara Municipal de Arialva, 26 de abril de 2019, Vanderlei Giovanuzzi, vereador. Indicação número 62 de 2019, Vanderlei Giovanuzzi, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de criação de uma ouvidoria pública no município de Arialva. Justificativa: tal solicitação se faz necessária, já que a criação servirá para receber e analisar denúncias e reclamações dos cidadãos sobre irregularidades ou os serviços mal prestados. São recolhidos elementos que servirão de insumo para ações de fiscalização e de correção. Ao mesmo tempo, as ouvidorias públicas possibilitam que cada cidadão seja um agente de controle social, atuando na vigilância e na fiscalização das políticas, serviços e servidores públicos. Câmara Municipal de Arialva, 26 de abril de 2019, Vanderlei Giovanuzzi, vereador. Essa já foi. Essa aqui já foi. Bom. Era aquela mesmo.
Agora sim. Vamos para as indicações verbais. Não vai? Alguém? Eu só vou falar um negócio, mas não vou falar daqui. Só deixar com referência à indicação da vereadora Séfora, a pessoa pediu também para mim, né, para fazer essa indicação. Eu também ia fazer ela verbal, mas como a senhora já fez, tá? Eu vou fazer umas indicações. A primeira indicação é com relação ao bairro Santa Isabel. É um problema que ocorre também em Jacuba, né, Maria Duzão? A prefeitura está colocando 2 caçambas e quando ela excede a capacidade, o lixo cai nas bordas e fica ao redor no solo, né? Muitas das vezes a pessoa também não para depositar o lixo e dentro do carro ele lança. Então, infelizmente, tem pessoas que têm esse comportamento. Não se preocupa com o meio ambiente. Tem as pessoas que vão lá, com capricho, depositam o lixo lá. Então, o que eu venho a pedir aí para a prefeitura, foi um pedido de um morador, uma ideia de um morador lá de Santa Isabel, para que, infelizmente, a gente utilizasse, tenha que recorrer a 2 funcionários que prestam serviços lá, para que eles, todas as vezes que forem colocada uma caçamba lá vazia, eles possam se deslocar lá e que fizesse a coleta desses lixos, dessas sacolas, caixas que ficam ao redor. Porque, infelizmente, vai ter que alguém fazer o serviço, já que as pessoas não se conscientizam, né? Então, seria essa a indicação, que aqueles funcionários lá olhassem as caçambas que ficam bem na entrada ali de Santa Isabel, para que eles recolhessem esse material para dentro da caçamba. Uma medida que vai ter que ser tomada até que as pessoas se conscientizem e coloquem de maneira adequada, né? Outra indicação chegou até mim até agora há pouco, está presente o Roberto, e eu percebo que faz justo, tem sentido, e que o prefeito fizesse um jurídico, sei lá, quem for o responsável, faça um levantamento das propriedades que tem lá no Distrito Industrial. Nós sabemos lá que o intuito é de gerar empregos, e tem muitos barracões lá que estão inutilizados faz tempo. Então, aquilo lá é uma concessão do município para que a empresa se estabeleça e produza e gere emprego para a cidade. Então, que se faça um levantamento das propriedades lá que não estão em uso e que faça a reintegração e dê àqueles, como ele aqui está pedindo, para que ocupem e gerem emprego para a nossa cidade. Porque tem bastante terrenos, tem bastante barracões, mas a gente não vê que todos estão sendo ocupados para esse fim. Uma outra indicação, o vereador Carlos, acho que já fez essa indicação, só vou reforçar, Carlos. Você pediu um ponto de estacionamento lá na bairro Job Garcia. Para que a prefeitura faça um ponto de estacionamento para que a viatura pare lá para, em determinado momento, é um pedido que a gente vai fazer lá para o comandante da PM, para que ele faça um policiamento direcionado para aquele bairro lá. Então, a viatura, em determinado momento, ela ter um local específico para ela ficar lá, para a população saber que naquele local vai ter uma viatura. Nós sabemos que a PM hoje ela é um pouco robotizada. Ela tem um cronograma de patrulhamento a ser seguido, né? E é uma viatura para cobrir o município todo, não é só a cidade de Arialva. Então, Marilândia quer, Santa Isabel quer, Jacuba tem um policial lá, mas a viatura tem que fazer também. Tem a nossa cidade, tem os bairros, tem o Ribeirão Bonito. Então, eles têm que cobrir todas as áreas. E, de acordo com o mapeamento de ocorrências que ocorrem, eles direcionam o policiamento. Ou seja, está ocorrendo mais furtos num determinado bairro. Eles vão colocar no cronograma o horário que está tendo furto naquele bairro para a viatura ficar naquele determinado momento. E é nós, população, que levamos ao conhecimento da polícia onde as coisas estão acontecendo para eles direcionarem o policiamento.
dentro das possibilidades deles, que nós sabemos que só tem uma viatura para fazer o policiamento. Se nós conseguirmos aprovar aí a atividade delegada, poderemos contar com mais uma, mas por enquanto é uma ideia que a gente precisa cobrar de novo lá. Mas o prefeito já se mostrou interessado em fazer a atividade delegada, que seria quase uma espécie de guarda municipal, só que a polícia executando. E ele já está com o projeto lá. Está com o projeto, a gente tem que só dar mais uma olhada para ver como é que está isso aí, para ver se o ano que vem, pelo menos, já está aprovado isso daí. E a canga já está funcionando. Então, eram essas aí as minhas indicações verbais. Passaremos agora para a ordem do dia. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 13 de 2019 e do projeto de lei de número 20 de 30 de abril de 2019, que dispõe sobre a necessidade de expedição de autorização pelo Poder Público Municipal para ligações de energia, água e esgoto em terrenos urbanos e da outras providências. Arialva, 30 de abril de 2019, mensagem do Executivo número 13 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e aprovação da Colenda Câmara o projeto de lei número 20 de 2019, que dispõe sobre a necessidade de expedição de autorização pelo Poder Público Municipal para as ligações de energia elétrica, água potável e coleta de esgoto em terrenos urbanos e da outras providências, ficando as concessionárias locais CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, e Sabesp, Companhia de Saneamento Básico Ambiental do Estado de São Paulo, condicionadas à prestação dos respectivos serviços em terrenos urbanos, quando houver apresentação pelo solicitante de documento de titularidade do imóvel e devido ao alvará de construção expedido pela Prefeitura. A função desta lei é apenas evitar a proliferação dos loteamentos, desmembramentos e construções clandestinas no município de Arialva. Contando com a costumeira atenção, renovo na oportunidade os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de lei número 20, de 30 de abril de 2019. Dispõe sobre a necessidade de expedição de autorização pelo Poder Público Municipal para ligações de energia, água e esgoto em terrenos urbanos e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui que todas as ligações de energia elétrica, de água potável e coleta de esgoto no município de Arialva em terrenos dentro do perímetro urbano do município ficam condicionadas à apresentação de documento que comprove a titularidade do terreno, inclusive contratos de compra e venda que identifique tal situação. Além disso, é necessária a expedição de alvará de construção, autorização específica emitida pelo setor de engenharia e urbanismo da presente municipalidade. Parágrafo único. Nos casos de novos loteamentos ou desmembramentos, é necessária a apresentação dos projetos específicos das redes de abastecimento de energia elétrica, água potável e coleta de esgoto, devidamente analisados e aprovados pelas concessionárias locais, CPFL e Sabesp, e com todas as extensões de rede devidamente interligadas ao sistema existente. Artigo 2º. Os documentos que tratam do artigo anterior serão fornecidos mediante a apresentação do projeto de edificação e demais documentos exigidos, que serão avaliados e aprovados pelo setor da engenharia e urbanismo da presente municipalidade. Artigo 3º. No caso de situações consolidadas, sendo impossível a expedição de alvará de construção, somente sendo admitidas, excepcionalmente, a emissão de autorização específica pelo setor da engenharia e urbanismo da presente municipalidade para ligações de energia elétrica, água e coleta de esgoto, desde que atendidas todas as seguintes condições. Inciso 1º. A edificação não esteja localizada em áreas classificadas pela Defesa Civil como de risco alto, muito alto ou exclusão. 2º. O imóvel não esteja localizado em loteamento ou desmembramento clandestino. 3º. A edificação não esteja localizada em área de preservação permanente, APP, observada a legislação ambiental vigente. Parágrafo único. A autorização de liberação da ligação de energia elétrica, água e coleta de esgoto na forma prevista neste artigo não terá efeitos para considerar regularizada a edificação.
esta deverá proceder todo o processo de aprovação. Artigo 4º. Ficam as concessionárias locais CPFL e Sabesp condicionadas à prestação do serviço de ligação de energia elétrica, água e coleta de esgoto em terrenos urbanos do município de Arealva, a apresentação pelo solicitante do documento de titularidade do imóvel, do número de identidade e do alvará de construção expedidos pela Prefeitura. Parágrafo único. A função desta lei é apenas evitar a proliferação dos loteamentos, desmembramentos e construções clandestinas no município de Arealva. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Arealva, 30 de abril de 2019. Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. Vou falar um pouquinho do projeto, gente, porque o engenheiro, mais especificamente o engenheiro Robson, ele nos procurou aqui na Câmara a respeito de explicar o que seria esse projeto, o que é esse projeto aqui, qual é o intuito desse projeto. Aí ele fala, né, como aqui diz no final, no projeto, a função é apenas evitar a proliferação de loteamentos. Tá? Então, a pessoa, para pedir uma ligação de água e energia, ela vai ter que dar entrada na engenharia da prefeitura, protocolar um pedido para que eles, analisando a documentação, a planta, aferindo a documentação, sabendo se a pessoa é proprietária ou não daquele local, vai expedir um alvará para que se inicie uma construção lá, evitando assim as construções irregulares que não passam pela prefeitura. O cidadão tem um terreno, ele vai lá, faz uma casa, sem habite, sem planta, não recolhe IPTU, nós pagamos IPTU, é justo que todo mundo pague, né? E também tem a questão dos loteamentos clandestinos, que ao nosso redor aí tem bastante, então isso é importante. Ninguém vai conseguir ligar uma energia lá num loteamento que está surgindo, sem ter a documentação de propriedade do local. É isso aí o projeto. O projeto está em votação. Vereador Newton. Aprovado. Vereador Irisvaldo. Aprovado. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Mimi. Declaro aprovado, em primeira discussão, o projeto de lei número 20, de 30 de abril de 2019. Gostaria agora de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos, que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 14 de 2019 e do projeto de lei de número 22, de 30 de abril de 2019, que altera a abrangência e valor do cartão Vale Compra Alimentação e da outras providências. Arealva, 30 de abril de 2019. Mensagem do Executivo número 14 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Com as minhas cordiais saudações, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a necessária apreciação da Colenda da Câmara o projeto de lei número 22 de 30 de abril de 2019, que concede reajuste de 50% de aumento no valor cartão Vale Alimentação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal e conselheiros titulares e da outras providências. Senhor presidente e nobres vereadores, como pode ser observado, o projeto proporciona aos servidores públicos municipais e conselheiros tutelares um significativo reajuste no valor do cartão Vale Alimentação, que passará dos atuais R$ 150 para R$ 225 e de R$ 210 para R$ 315. Vale ressaltar que o cartão Vale Alimentação vem se mostrando uma experiência válida e em muito colabora no orçamento familiar dos servidores. Mediante o exposto, contando com a compreensão e aprovação, renovo na oportunidade os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanderlei Joanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arealva. Projeto de lei número 22, de 30 de abril de 2019. Altera a abrangência e valor do cartão Vale Compra Alimentação e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 2º, inciso 1º
e segundo da Lei Municipal 1574 de 2019, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. Terão direito ao benefício dessa lei todos os servidores públicos municipais e conselheiros tutelares que estiverem na ativa ou licenciados durante o mês de referência, inclusive no período de férias regulamentares. Artigo 2º. Os vales compras referidos no artigo anterior, destinados à aquisição de gênero de primeira necessidade, terão os seguintes valores. Inciso 1º. R$ 315 aos servidores cuja remuneração em corporações judiciais, salvo benefícios de carreira e verbas eventuais, seja igual ou inferior a 1,5 menor salário efetivamente praticado pela Prefeitura Municipal. E segundo, R$ 225 aos demais servidores da Prefeitura. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Arealva, 30 de abril de 2019. Dr. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. Vou aproveitar para falar alguma coisa, né? Com a palavra, vereador Carlos. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos nossos funcionários, ao público que nos acompanha, funcionários da Prefeitura, quem nos acompanha através do site oficial. Nós tivemos aqui longo debate, até caloroso, vamos colocar, referente à questão salarial dos funcionários municipais e também do Vale Alimentação. É lógico que nós, como vereadores, nós queremos que o prefeito dê um reajuste para vocês, que são funcionários. O prefeito disse assim, o dia que eu conversava com ele, não tem ninguém mais interessado do que eu para dar um aumento aos funcionários. E com certeza, né, ele é prefeito, mas ele também tem o orçamento em mãos, e ele sabe o que ele pode dar e o que não pode dar. E naquela conversa que nós tivemos, naquele momento, ele falou, eu falei para ele assim, mas se aí não tiver condições de dar o aumento, né, para os funcionários, existe aí condições aí de melhorar o vale. Ele falou, vamos estudar essa proposta. Então a gente acredita que depois a Câmara, nas discussões que nós tivemos, e com certeza vários vereadores foram conversar com ele, e ele sensibilizado com a situação, com certeza hoje ele envia à Câmara Municipal 50% de aumento no valor do vale. Na verdade, até eu fiquei surpreso, porque eu não achei que ele fosse mandar um valor expressivo assim, né? A gente até sonhava, né, desse valor até um pouco maior, mas a gente fica feliz e é uma alegria muito grande para nós podermos votar e com certeza aprovar esse projeto, que vai ser um benefício muito grande aos funcionários que a gente sabe que convive, né, numa situação difícil, né, de vários anos sem aumento, e esse vale vem aí para completar o salário de vocês, tá? A gente fica feliz, muito obrigado, fiquem com Deus aí, um grande abraço a todos, tá? Obrigado, vereador Carlos. Mais alguém para fazer uso da palavra? Pessoal, eu também, a Maria, o vereador Paulo, assim como o reforço a Cefra fez no pedido, e o vereador Carlos, a gente fez em conjunto esse pedido, né, Carlos? Mas nós fizemos um pedido para aumento de salário, tá? Eu, a Maria e o Paulinho também fizemos um pedido para aumento de salário. E o prefeito me chamou essa semana para que eu transmitisse para vocês, palavras dele, o porquê do aumento no vale e o porquê de não o aumento no salário, tá? Então, vamos compartilhar com vocês. Ele me chamou para uma reunião e ele
disse que não poderia fazer, com relação ao nosso pedido, aumentar a questão do salário, mas que poderia sim aumentar o poder de compra, que é um objetivo principal, aumentar o poder de compra do funcionário. Ele disse que fez uma reunião com o pessoal que mexe com a contabilidade ali embaixo e chegou-se na conclusão que não poderia fazer o aumento na questão salarial. Ele fala que a folha de pagamento está em torno de 49,8%, sendo que o limite estabelecido é de 51%, como foi lido na ata, que eu já disse a semana passada. Ou seja, ele tinha uma margem de 1,2% para dar aumento. Se ele fizesse essa reposição salarial, que na verdade que foi o nosso pedido, daria os 3,94%, que foi a inflação do exercício de 2018 para 2019. Isso aí ia dar em torno de R$ 38,00 para aqueles funcionários que ganham o salário mais baixo, que são em torno de 200 funcionários, que descontados os encargos e tal, ia dar em torno de R$ 34,00. Então eles pensaram na questão do vale e em um aumento de 50%, iria abranger 315 funcionários que ganham até 1,5 salários mínimos, que somam um total de 315 funcionários. Esses passariam a receber dos atuais R$ 210,00 para R$ 315,00. Ou seja, como dito pelo vereador Carlos, 50% de aumento. O restante dos funcionários que recebem acima de 1,5 salário mínimo passam dos atuais R$ 150,00 para R$ 225,00, também 50% de aumento. Ele me passou que desde 2017 até a data de hoje, o poder de compra dos funcionários, somado os salários, mais o vale, ele conta que quando ele assumiu a prefeitura, o salário do funcionário que ganha menos, mais o vale dava em torno de R$ 1.000, e que agora ninguém vai ter um poder de compra, não confundir, poder de compra é o vale mais o salário, menos do que R$ 1.300, ou seja, as palavras deles, 30% no aumento de compra nesses 2 anos e meio, mais ou menos, que ele assumiu a prefeitura. E essas são as minhas palavras. O projeto está em votação. Vereador Newton. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereadora Séfora. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Mimi. Declaro aprovado o projeto de lei de número 22, de 30 de abril de 2019, que altera a abrangência e valor do cartão Vale Compra, alimentação e da outras providências. Gostaria agora de pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura da mensagem do Legislativo, de número 6 de 2019, e do projeto de lei de número 21, de 26 de abril de 2019, de autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de vistoria mensal nos veículos e condutores de transporte escolar municipal e da outras providências. Mensagem do Legislativo número 6 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Pelo presente, encaminho a necessária apreciação e aprovação da Colém da Câmara o projeto de lei número 21, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de vistoria semestral nos veículos e condutores de transporte escolar municipal e da outras providências. Justificativa. Tal projeto de lei se faz necessário em decorrência de informações com problemas com o transporte escolar que chegam aos vereadores, seja o público ou aquele feito mediante concessão de linhas a motoristas terceirizados. Fica determinado que os órgãos de trânsito, bem como o setor de transportes, semestralmente façam a vistoria completa em todos os veículos que trafegam com alunos no município, bem como os motoristas também sejam avaliados, caso necessário. Diante do exposto e pela importância, oportunidade e relevância do tema, solicito aos nobres pares a aprovação dessa propositura. Câmara Municipal de Arealva, 26 de abril de 2019, Vanderlei Giovanuzzi, vereador, ao excelentíssimo senhor vereador Vanderlei Giovanuzzi, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 21, de 26 de abril de 2019. Autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de vistoria semestral nos veículos e condutores de transporte escolar municipal e dá outras providências. Artigo 1º. O serviço de transporte escolar dos alunos da educação infantil e básica do município de Arialva será efetuado por veículos próprios ou terceirizado, visando atender a demanda de alunos da zona urbana e rural, com base nas determinações legais e nos termos de convênio firmados entre os entes federados. Artigo 2º. Os veículos da frota municipal, bem como os contratados para efetuar o transporte escolar, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito, de modo a atender ao disposto em lei, nos termos do artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente no que tange a: inciso 1º, registro como veículo de passageiros. 2º, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 3º, pintura de faixa horizontal na cor amarela com 40 centímetros de largura, a meia altura, com toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroceria, com o dístico escolar em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Inciso 4º, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. 5. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira. 6º, cintos de segurança em igual número à lotação. 7º, outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo único. A vistoria nos veículos deverá ser feita semestralmente, preferencialmente no período do ano letivo, de acordo com o calendário elaborado pela Diretoria Municipal de Educação, juntamente com o setor de transportes do município. Artigo 3º. Os veículos públicos ou terceirizados somente poderão realizar o transporte escolar após a vistoria do órgão de transporte, do órgão do trânsito do município. Artigo 4º. Cada veículo de transporte escolar terá fixado em seu local, em local visível, as normas e os procedimentos de uso do mesmo, bem como os cuidados e as responsabilidades em preservar o bem público. Artigo 5º. O motorista de transporte terceirizado, que preste serviço junto ao Executivo Municipal, que tenha a concessão da linha escolar através de licitação, perderá a concessão sem incorrer em: inciso 1º, desobediência às normas estabelecidas do Código Nacional de Trânsito e seu regulamento. 2º, não observância do limite de velocidade estabelecidos em lei. 3º, permitir excesso de passageiros em desacordo com as normas técnicas de fabricação. 4º, permitir que pessoas não credenciadas pelo setor de transporte exerçam atividade de motorista em seus veículos de transporte escolar. 5º, manter o veículo em atividade com o selo de vistoria vencido ou sem o mesmo. 6º, exercer atividade de transporte escolar com veículo não cadastrado para tal. 7º, fumar quando estiver dirigindo o veículo de transporte escolar. 8º, abastecer o veículo quando em operação no serviço de transporte de passageiros da categoria. 9º, manter em atividade veículo sem limitador de velocidade ou este funcionando defeituosamente. 10º, exercer atividade de transporte escolar com veículo em más condições de funcionamento, segurança, higiene e estética. 11º, dificultar ou impedir os trabalhos de fiscalização do setor de transportes e educação. 12º, desacatar a fiscalização. 13º, deixar de submeter o veículo à vistoria na data prevista. 14º, os motoristas autônomos permissionários exercem atividade de transportes sem a identificação fornecida pelo setor de transportes e 15º, suspender o veículo da atividade de transporte escolar sem autorização do setor de transporte municipal. Artigo 6º. A inobservância dos deveres, proibições e demais normativas estabelecidas na presente lei implica em penalidades qualificadas como advertência, multa e cassação da licença, que podem ser aplicadas pelo poder permitente a motoristas autônomos permissionários, a motoristas empregados e a empresas permissionárias no transporte escolar. Parágrafo 1º. A qualificação das infrações e a especificação das correspondentes penalidades deverão ser estabelecidas pelo regulamento da presente lei,
Parágrafo 2º. A cassação da permissão poderá ocorrer por falta grave ou pela reincidência em 2 vezes da infração relativa a qualquer dispositivo da presente lei, sendo esta última verificada no período de 1 ano. Artigo 7º. Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a decretação do regulamento da presente lei, num prazo de 30 dias a contar da data da publicação da mesma. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal poderá expedir normas complementares ao regulamento desta lei, sempre que houver necessidade de disciplinar e interpretar esta legislação e o serviço de utilidade pública de que se trata. Artigo 9º. Os casos omissos ou de natureza grave serão decididos pelo chefe do Poder Executivo Municipal mediante comunicação e proposta emanada do setor de transportes. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arealva, 26 de abril de 2019, vereador Vanderlei Giovanuzzi, vereador. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. Alguém quer falar alguma coisa? Você quer usar a tribuna? É só essa pergunta. Eu vou explicar depois. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Eu vou explicar então. Eu vou chegar nesse ponto aí. Pessoal, a ideia desse projeto aqui é os veículos de transporte escolar, tanto aqueles terceirizados como a da prefeitura, eles devem passar por uma inspeção semestral 2 vezes por ano, né, quando o veículo, principalmente o terceirizado, ele para ter a licença para transporte, ele passa por uma inspeção. Depois, ele é autorizado a rodar. O motorista tem que estar certificado, capacitado, ter os cursos, o veículo tem que estar em perfeitas condições, dentro do que já está falando. Essas características aqui, já tem uma lei que prevê isso daí. O que acontece é que, depois que está rodando, se a polícia não parar para abordar um veículo escolar, não tem fiscalização. Então, a ideia é esse que você falou, tá? Juntamente com a polícia militar, fazerem abordagens para fiscalização desses veículos. Tá? Então, é o setor do transporte, que é o CI, né? É o CI. Ele vai ter que entrar em contato com o comandante da Polícia Militar e fazer os bloqueios. Vai fazer uma operação fiscalização em veículos escolares. Vai fazer um bloqueio e vai fazer um pente fino. Vai verificar motorista, verificar se eles estão bebendo ou não. A gente tem que se preocupar com isso também, né? A questão da documentação. Para nós chegam algumas informações, né, Maria? Que o veículo está sem banco, chega, então está na hora de botar a polícia para fiscalizar isso aí. Alguns casos que chegam que trocaram de veículo, aquele veículo que ele está usando não está autorizado, é temporário, mas não pode. A pessoa tem que ter um veículo, ela participou de uma licitação, ela tem que estar preparada para exercer aquela função. Ela tem que ter um veículo reserva, tem que ter, na indisponibilidade de uma doença, ela tem que ter alguém capacitado para dirigir. Então, são coisas que vão chegando. Falei, peraí, vamos, como eu fiz ali, foi falado na ata da semana passada, então a gente propôs, eu pedi para a Juliana pesquisar uma lei que já é adotada em outros municípios, ela pesquisou, tinha algumas coisas aqui, eu levei também para o doutor Henrique analisou junto com a gente, e a gente montou esse projeto aqui e está colocando hoje para votação. A votação e apreciação dos senhores aí, visando a segurança das nossas crianças. Se eu não me engano, tem 9 motoristas fazendo curso agora, né? O que acontece? Os motoristas do transporte escolar têm que ter um curso para transportar pessoas acima de 12 anos. Né? Para transportar menores de 12 anos, tem que ter um outro curso, entendeu? Então, o que acontece? Falta um aqui, você tem que cobrir o outro ali. Então, a prefeitura tem que ter esse dinamismo. Ela paga o curso e tem alguns que não fazem, mas agora o pessoal está fazendo. Né? Então,
agora é obrigatório. Eu gostaria, na próxima sessão, vou falar como sugestão, mas era uma coisa óbvia, né? Os concursos públicos já prevê esse tipo de curso na contratação de novos motoristas. E é isso aí, gente. Pode falar. A respeito do projeto de lei, senhor presidente, acho de grande valia. É uma coisa que era para ontem isso daqui, né, que a gente deveria ter feito já no primeiro ano. Agora, a respeito da vistoria, eu acho complicado o setor do transporte fazer essa vistoria. Por quê? Se ele está ali como dirigente, como coordenador, a obrigação dele é vistoriar, é ver as condições que está saindo dali da garagem, essas condições. Inclusive, tem uma oficina em Bauru, onde eu tenho algum contato, e os ônibus da prefeitura estão chegando lá, até com carriola. Os alunos que vão daqui para Bauru, embaixo no bagageiro tem carriola, tem pneu. Quer dizer, é falta de cuidado. E se tem alguém que é pago para tomar conta, para liderar isso daí, ele não está fazendo o papel dele direito, né? Esses dias atrás, teve uma chuva, e um dos ônibus, os alunos vieram de Bauru para Arialva e se molharam dentro do ônibus, porque o ônibus estava chovendo devido à lataria do ônibus. São crianças de 10, 12 anos. Será que o diretor do transporte não tem tempo para ver isso? O que ele está fazendo? Se o negócio dele é o transporte, ele tem que fazer. Agora, eu vou fazer uma vistoria com a polícia. Então, eu vou avisar você que é meu amigo, você que é meu amigo, fica esperto, sua documentação esteja certa, seu veículo também, porque nós vamos fazer. Mas aquele ali que eu não gosto, não falar nada, não. Então, eu acho meio complicado. Não é só de agora, eu acredito que é um cargo, esse, que vai passar a outras pessoas. Então, essa parte, eu acho que a polícia, sim, tem que fazer o papel. Não o diretor do transporte, porque ele já é pago para fazer lá na garagem. Mas eu acho de grande valia, sim, senhor presidente. Parabéns pela... Então, eu pensei nessa questão, que a senhora citou aí, mas nós se esbarramos em algum problema. Quando se trata de transporte escolar, suponhamos que a polícia ela aborde lá um veículo, um ônibus, tá? 40 estudantes lá dentro. Ela precisa dar destino. Essas crianças não podem ser prejudicadas, elas têm que ser transportadas. Daí, então, as medidas que, ao meu ver, ele está lá, ele é capacitado. Se ele fizer alguma coisa de avisar que lá, isso aí não pode. Isso aí é crime, entendeu? Isso aí tem que ser apurado, isso daí. Mas se faz necessário um representante do transporte para dar sequência no transporte. Suponhamos que aborde um ônibus aí 11 horas da noite. Como que vão ficar os pais aguardando um desfecho, um veículo, ligar para um né? Vai demorar, vai complicar a vida das pessoas, dos estudantes. Então, é por isso a questão dele. E outra coisa, ele vai estar presente e tem medidas administrativas que a prefeitura tem que tomar, que aí cabem a ele. Né? Você pega um veículo aí com alguma irregularidade que requer providências da administração municipal, ele tem que tomar a providência. Ele é o chefe do motorista, ele tem que suspender algum veículo, tem que suspender algum motorista, ele que tem que ser o articulador ali. Precisa convocar um motorista, ele tem que estar numa operação dessa com um veículo reserva, ele tem que ter motorista reserva para poder fazer uma ação dessa. Não é uma ação simples, simplesmente você abordar um veículo e fiscalizar aquele veículo, né? Que seria uma coisa mais simples, chamava o guincho,
fica ali, dá uma assistência para uma ou duas pessoas que estão no transporte, sendo transportadas naquele veículo. Isso aí envolve uma questão mais ampla, mas eu entendo a sua posição. Com relação à capacidade, com relação ao compromisso que cada um assume, quem assume um cargo vai ser cobrado, entendeu? Não importa se é o do transporte, se é do... Veio aqui o Dr. Cláudio expor o problema dele, veio da... Né? Então, assim, eu falo que todos têm que ser cobrados. E nós somos aqui, os vereadores, estamos aqui para isso, entendeu? Também compactuo com a ideia da senhora e todos aqui compactuam que todos têm que cobrar mesmo. Assumir uma função, vai ganhar bem, tem que fazer justo. Tem que fazer justo o que está ganhando. Não é porque foi companheiro, amizade à parte, compromisso. Tá? A polícia, ela corta da própria carne. Se o companheiro errou, vai sofrer as consequências. Na polícia, a gente vê isso aí muito bem. Tá? Errou, você está errado. Vira todo mundo contra ele, se no caso policial errar. E não pode ser diferente no setor público. Tá? Assumir um cargo, não está fazendo justo, está fazendo o corpo mole, não está... Né? Por isso que a gente dá a oportunidade da pessoa vir aqui e se explicar. Né? Quando ela vem aqui e me dá motivos, tem coisas que se explicam, tem coisas que não se explicam, não é verdade? A questão desses ônibus aí, tá? A senhora citou, eu não tinha conhecimento disso aí, de transporte de carriolas e tal. Eu só sei que Arialva é o único município aqui, acho que da região, que não cobra transporte de alunos, né? Talvez, se cobrasse não é a minha ideia, nem vou jogar isso, mas como outros municípios fazem, talvez teria um pouco mais, que nenhum prefeito quer, gente. Se tem dinheiro em caixa sobrando, ele vai consertar, vai reformar o ônibus, vai colocar, mas também não justifica rodar daquela forma, entendeu? Não justifica rodar sem condições, mas também, em sã consciência, ninguém quer isso. Ninguém quer um veículo totalmente vazando água, etc. e tal. Tá bom, gente? Espero ter explicado para vocês aí o propósito do projeto. Vou colocar ele para votação. Encaminho o projeto para votação. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereadora Maria. Aprovado. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereador Newton. Aprovado. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 21, de 26 de abril de 2019. Agora gostaria de deixar a palavra livre para as considerações finais, senhores vereadores. Quero agradecer a presença de todos, público presente, senhores vereadores e vereadoras presentes, público que nos assistiu pela internet. Convidá-los para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 15 de maio de 2019, e declaro encerrada a presente sessão. Pessoal, só um lembretinho.